teu coração. E como Jesus ama teu irmão, quebra o gelo do teu coração. E como Jesus ama teu irmão, que bom. Por favor. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. O tempo ainda não nos deixa, né, Celina, saber direito se é dia, se é tarde, se é noite. Boa tarde aos amigos que nos assistem pela internet também, que nós acreditamos que tem muita gente aí que já descobriu o canal do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Vou tentar não cair, não ficar tonta, porque eu vou ter que me virar para os dois lados, senão parece falta de educação, não falar com ambos os lados na frente. Só o meu amigo ali não pode ter uma palestra especial. Mundo interessante o que a gente vive hoje, não é verdade? A tecnologia cada vez mais se aprimorando. Nós aí passamos em pouco mais de 3 décadas de um computador absurdamente, ou melhor, desde a metade do século passado até agora, mas passamos a uma tecnologia cada vez mais leve, cada vez mais fácil de utilizar, cada vez mais simples para o nosso manuseio, não é verdade? E hoje a grande moda são o quê? São os tablets. Eu tenho um tablet, hoje não trouxe não, porque hoje eu resolvi vir, já decorei essa palestra que eu já fiz em tantos lugares, com tantas pessoas, que eu já decorei, embora para cada lugar ela saia diferente, né? Vai da inspiração e da necessidade de aprendizado de cada público. Mas os tablets, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, a palavra tablet vem de tabuleta. Tabuletas, as tábuas da lei de Moisés. Olha que coisa interessante. Continuamos aplicando velhos termos para as novidades, não é isso, Paulo? Paulo conhece bem de informática, muito melhor do que eu, pode confirmar isso. Então, nós hoje utilizamos um aparelho ultramoderno que teve sua inspiração de nome lá, 5.000 anos atrás, Moisés, nas tábuas da lei. E hoje nós também pretendemos fazer isso, porque quando a gente fala do Evangelho, eu trouxe propositalmente minha Bíblia, a velhinha, que eu tenho desde os 12 anos de idade, quando eu fiz primeira comunhão, porque eu fiz primeira comunhão, não sou de família espírita, sou de família católica não praticante, é bom deixar claro isso, aquela em que os filhos fazem todas as partes, tem que fazer primeira comunhão, tem que fazer Eucaristia, tem que fazer batizado, mas ninguém vai à missa. Então eu sou desse tipo de família, mas onde todos nós tínhamos essa Bíblia de estudo, porque estudávamos em colégios católicos. Então a gente vai pegar hoje um tema que está aí, também há 2.000 anos, alguns exemplos que estão nesse Evangelho e que são muito bem aplicáveis hoje na nossa vida e que nós esquecemos de aplicar. Achamos lindas as passagens do Evangelho somente para conhecimento ou para citação, mas temos que tomar cuidado para que elas não fiquem só aqui na nossa boca, só aqui nas palavras. Precisamos também ter nas nossas atitudes. E as reflexões que vamos fazer aqui, meus amigos, sugerem alguns entendimentos, aliados, é claro, ao conhecimento espírita que já possuímos ou que já procuramos possuir com os nossos estudos. E que é de muito fácil aproveitamento e entendimento por todos que estão nos ouvindo agora. Então, existem algumas mulheres que são muito citadas no Evangelho, em todos os 4 evangelhos, sendo que somente 2, viveram realmente com Jesus, João e Mateus, que era Levi, aquele mais odiado da época do Cristo, porque era o cobrador de impostos. Na nossa época, não tem cobrador de impostos, né? A gente a gente culpa o leão do imposto de renda, mas naquela época havia um homem que cobrava. E os outros apóstolos, com muito amor, esconderam o nome de Mateus, porque naquela época sempre tinham 2 nomes, haviam 2 nomes para as pessoas, mas Mateus era Levi. Os outros foram evangelhos escritos por testemunhos de pessoas que conviveram com eles, com Jesus, que foi Lucas e foi Marcos.
Mas não vamos entrar nesse mérito. Qual é o primeiro grande exemplo, a primeira grande mulher que a gente encontra no Evangelho? Uma colocação importante, nós vamos pegar, é claro, o Novo Testamento. Né? Não vamos ficar nos atendo ao Antigo Testamento, porque o próprio Cristo nos ensinou, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e que ali estava contida toda a lei e os profetas. Então, se Jesus falou, nós acreditamos, e vamos seguir aqui, principalmente no Novo Testamento. Mas a grande mulher, o grande exemplo, primeiro que a gente pode tirar do Evangelho, qual é? Maria. Todo mundo é unânime, né? Precisa nem perguntar muito. O que Maria, a mãe de Jesus, tem a ensinar para nós hoje, nos dias de hoje? Vamos refletir sobre Maria. Maria era uma menina que já tinha feito faculdade, concluído os estudos, para resolver formar uma família, Paulo? Foi assim? Não, né? Que se saiba, não. Sugere o Evangelho que Maria era nova. Quando recebeu a informação, segundo também nos sugere o Evangelho, que daria a luz ao Messias. E que assim ela precisava se preparar. Maria, então, faz o quê? Aceita. Aceita essa proposta que é feita para a vida dela. Aí nós espíritas pensamos assim, ela foi preparada no mundo espiritual, ela já sabia, ela era um espírito de luz, mas ela, espírito de luz, preparado ou não, no plano espiritual, tinha o livre-arbítrio. Concordam? Maria aceitou. Maria aceitou ter esse filho, que, segundo nos sugere o Evangelho, veio fora da hora. Ela ainda não era casada. Num tempo em que as mulheres não poderiam ter filhos antes do casamento. Que devia acontecer, devia, né, gente? Porque desde que o mundo é mundo, as coisas são as mesmas. E o mundo não piorou. O mundo melhorou. Então, a gente não pode ficar aqui achando que antigamente era tudo diferente e tudo melhor. Isso é papo, a gente sabe disso, né? Antigamente era tudo pior, mas que estava muito bem escondido e muito bem aceito por uma sociedade que havia aprendido a viver daquela maneira. Então, hoje as coisas não pioraram, as coisas estão melhorando, mas elas estão mais à mostra. Maria aceita aquela incumbência, nos dando uma grande lição. A lição da resignação sobre as coisas que acontecem na nossa vida. E é por isso que, embora o tema seja as mulheres no Evangelho, nós estamos também falando aos homens. Até porque sabemos que a condição de ser homem ou mulher, a condição de gênero nessa vida, é momentânea. Tal qual a nossa vida. Eu sei que os homens assim, os mais viris ainda, não gostam muito quando as mulheres falam isso. Ou quando qualquer palestrante fala isso. Mas é verdade, meus amigos. Vocês poderão ser mulheres na próxima. Isso é normal. Não tem jeito, Ju. Não tem jeito. Assim como nós, mulheres, poderemos vir como homens na próxima. Aí os homens acham que é fácil. Isso é fácil, vir como homem é fácil. Mas como mulher é difícil. Já foi mais difícil. Maria aceitou, resignadamente, aquele filho que vinha e que, pelo jeito, para ter um anjo, como nos sugere o Evangelho, anunciando, a coisa não devia ser fácil. Né, não, Ana Lúcia? Devia ser um cargo difícil. Porque as mulheres engravidavam e ninguém anunciava. Para aquela ver, olha, minha filha, você vai ter um filho, bendita é você, porque vai ter o Messias. Opa, está falando bem demais, alguma coisa aí tem. E pelo que a gente viu, Maria sofreu muito. Porque qual a mãe que não sofre a ver o seu filho humilhado, aviltado, ver as pessoas falando mal do seu filho? Deve ser uma dor muito grande, né? Agora, vocês imaginam Maria ver aquilo tudo e não poder fazer muita coisa.
Porque o seu filho pregava o quê? O perdão das ofensas, o amor incondicional ao próximo e o entendimento com todos aqueles que estavam ao seu redor. É claro que nós não conhecemos a melhor parte. A vida de Maria não foi só uma vida de sacrifícios. Não nos relatam os evangelhos o período de infância até os 30 anos, mais ou menos, do Cristo, que deve ter sido uma coisa maravilhosa. De vez em quando, agraciados, graças a Deus que somos, pela bondade divina, um ou outro espírito nos remete uma página falando sobre alguma passagem do Cristo, como as passagens de Amélia Rodrigues, pela mediunidade do nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Mas nós não conhecemos como foi a vida de Jesus, mas deve ter sido uma coisa maravilhosa, Jailton. Jailton, não dorme, não. Sei que você está cansado. Não faz isso, não. Não faz isso comigo, não, porque eu estou virando para cá. Não vou ter que prestar mais atenção em você. Mas, gente, Maria conhecia e sabia do que aquele filho podia fazer. Porque não é à toa que nas bodas de Caná ela chega perto de Jesus e com muito amor, mas com amor de mãe, né, Ana Lúcia? Como uma vez nos explicou Horaci numa palestra, fala assim: meu filho, o vinho está acabando. Meu filho, é preciso que se faça alguma coisa. Como Maria chegar para o filho e sugerir isso, ela não soubesse que ele poderia transformar água em vinho. Ela já conhecia o filho que tinha. Então é aqui que a gente vê o grande ensinamento, o segundo grande ensinamento de Maria para nós. Ela conhecia o filho que tinha, ela sabia quem ele era, mas ela nunca saiu brigando com ninguém por causa do seu filho. Ela nunca discutiu com ninguém porque alguém recriminou o seu filho. Coisa que não acontece hoje em dia, né, gente? Nós não brigamos com os outros por causa do nosso filho. Nosso filho tira a nota baixa no colégio, a gente não chega para a professora e pergunta: o que aconteceu? A gente pergunta para o nosso filho, né? O que aconteceu? Não é assim que a coisa funciona? Ficou meio distorcido, né? Parece que agora a culpa é sempre dos outros. A gente, como se nós não conhecêssemos os nossos rebentos, Paulo. Não soubéssemos do que eles são capazes ou não. Está lá no Evangelho, Maria conhecia seu filho. Sabia quem ele era. E não se incomodava com o que diziam dele. Lá no fundo devia ficar magoada, meu filho, com tanto trabalho, se doando tanto. Agora partiu nessa missão para ajudar os outros. Diz que isso vai mudar, dizem que ele é o Messias, que ele é o prometido. E olha as pessoas ridicularizando meu filho. Mas Maria se continha. Porque ela tinha que dar o exemplo também. Mesmo com aquele filho sendo o grande exemplificador da doutrina. Ela sabia que ela não podia desmentir o filho dela. Então, esses dois exemplos de Maria são de vitais importância para as mulheres de hoje. Para aquelas que estão hoje como mulheres, primeiro mulheres. Um filho é uma bênção. Seja ele no futuro algo que vai lhe machucar ou não. Não é algo que você tem que escolher e que você pode decidir quando é a hora de ter. Se ele vem, que seja bem-vindo. O segundo, crie o seu filho sabendo como ele é. Não se ofenda com o que os outros dizem, nem brigue com os outros por causa disso. Você está dando o exemplo. Também. Seja firme com ele, como Maria foi com o seu filho quando pediu, sugestivamente, muito carinhosamente, para Jesus providenciar alguma ajudinha ali nas bodas de Caná, no casamento, coitado dos noivos. Iam ficar sem vinho no casamento. E as pessoas até se admiraram, né? Como é que servem o melhor vinho no final da festa. Duas coisas simples que nós podemos aplicar na vida de hoje. A terceira, maior ensinamento de Maria é fácil de concluir. No momento em que ela vê o seu filho ir embora. Outro trabalho que a nossa amiga Horaci faz muito bem. Ela aceita. Ela sofre? Ela sofre.
Ninguém quer ver seu filho doente, quer? Ninguém quer ver seu filho sofrendo. Ninguém quer ver o seu filho padecendo de uma dor que você mesmo não consegue participar. Você acaba dividindo internamente esse sofrimento. No entanto, ela sabe que o seu filho tem que prosseguir. Não se rebela contra o soldado que o lanceteia, não se rebela contra as pessoas, não sai gritando, berrando, não acha que ela tem que fazer daquele momento um momento heróico, não sai dizendo para as pessoas, eu vou lutar pelo meu filho, que eu preciso lutar pelo meu filho. Não. Aquele é o momento dele, do Cristo. Ela aceita, faz o que pode, mostra a ele o tempo inteiro que ela está ali, o apoiando, porque ela sabe quem é Jesus. Ela sabe quem é aquele espírito imortal. Sim, ela foi preparada para isso, mas ela escolheu ser assim, né, Renato? Mães têm que ser firmes. Mães têm que ser amigas, mas mães têm que ver até onde elas podem ajudar, porque o seu filho é um espírito imortal. Nós devemos saber, e nós, porque aí eu sou mãe também, né, gente? Tem que me incluir, né? Fato. Nós devemos saber até onde devemos ir e até onde é escolha do nosso filho caminhar. São as opções dele ou dela de seguir por determinado caminho. Nós temos que ficar tranquilas ou tranquilos, pais, quanto à educação e quanto aos rumos que procuramos mostrar aos nossos filhos para seguir. Tão antigo o Evangelho e tão atual, tão importante, porque mesmo hoje, meus amigos, 2000 anos depois, o que nós ainda vemos é que, embora todos nós tenhamos religiões, estejamos atrelados a ela, continuamos cometendo os mesmos equívocos emocionais, egoístas, de achar que os filhos são nossos, de que eles não têm um propósito senão seguir aquilo que o nosso desejo íntimo quer. Que nós devemos nos converter, às vezes, em cavaleiros armados para defender o que é indefensável, pois às vezes nossos filhos erram, mas nós continuamos insistindo em defendê-los mesmo diante do erro. As notícias estão cheias de pais que procuram inocentar seus filhos quando eles são publicamente levados à justiça. Não preciso citar, preciso? Os meninos que queimaram o índio, os jovens que violentaram, de violência física, né? Violentaram os homossexuais. Estão aí os pais, na retaguarda, fazendo não só o apoio, mas de tudo para que os filhos não sejam punidos. É meio complexo isso, porque todos nós somos filhos de alguém. E as pessoas que são machucadas também são filhos de outras. E as leis de sociedade e as leis eternas, imutáveis, com as quais Deus brindou todo o universo, as quais nós temos que nos encaixar, nós não vamos poder fugir em algum momento. É preciso, então, que sejamos responsáveis realmente pela vida daqueles que nos foram confiados, começando aonde? Por aceitar esses que vêm por nós. Aceitar de verdade. Não é só aceitar e ter, não. Aceitar e ter, e cuidar, e amar, e orientar, e estar presente, e ser o nosso falar sim, sim e não, não, como nos aconselha o Cristo. Essa orientação. Aí vai chegar um tempo que a gente vai falar, a minha parte está feita. Agora eu começo a ombrear com o meu filho, com a minha filha. E passo a ser um amigo, e ele me ver como um amigo para partilhar comigo as suas experiências
e me pedir as suas opiniões, assim como eu vou passar a fazer o mesmo com ele. Porque enquanto espíritas, nós reconhecemos que somos espíritos amigos imortais. Hoje, eu, mãe do Tiago, amanhã, Tiago, meu pai, depois nós dois irmãos. Não é assim, Janeira? É assim. Maria, então, nos ensina a não derrocar, a não sair da nossa rota, da proposta da nossa rota. Aceitarmos aquilo com amor, com resignação. Mas existem muitas citações de Maria no Evangelho, não é verdade? A primeira grande mulher é Maria, a mãe de Jesus, segundo nos sugere o Evangelho. Precisamos sempre falar, sugere, porque sabemos, como nisso se apoiam muitos dos ateus, ou muitas das pessoas que lutam contra as informações que estão na Bíblia, ou no Novo e Antigo Testamento, porque não existe prova física legítima de tudo isso que está narrado aqui. Não existe. De vez em quando surge uma nova proposta de que realmente tenha se encontrado uma caixa onde provavelmente estaria ali a ossada de Jesus, onde provavelmente estaria ali, mas todas propostas, difícil de saber, passados tantos anos depois, tantos séculos depois. Mas é algo que nós acreditamos devido à nossa fé, devido à nossa compreensão e razão, que não uma fábula poderia ter durado tanto tempo, com ensinamentos tão bons, tão verdadeiros e tão legítimos. Mas constam também das narrativas dos 4 evangelhos, mulheres que nos legaram algum conhecimento, ou algum exemplo muito importante. E havia uma outra Maria, não havia? Qual outra Maria? Diga não, é o hábito de professora. Tem que perguntar, para ver se alguém responde. Maria de Madalena, Maria de Magdala, Miriam de Migdol, né? Conhecidos, portanto, quanto mais as pessoas estudam, mais nomes vão dando a ela. É a mesma Maria. Maria Madalena, conhecida pela sua conversão. Saiu da vida, né? Da vida fácil, como o povo diz, e que alguns já entendem que não é nada fácil, mas da vida de ser prostituta, de vender o seu corpo, para se converter à proposta nova, à boa nova do Cristo, a proposta de ser feliz e de esquecimento. Mas será só esse o grande exemplo de Maria para nós? De Maria Madalena? Vejamos. Como eu falei para vocês, de vez em quando, um espírito amigo, luminar, nos brinda com alguma informação, como foi com o nosso Divaldo Franco. E uma palestra maravilhosa que ele tem em 5 capítulos, 5 vídeos que estão no YouTube, que quem ainda não viu, eu enfatizo aqui, aconselho enfaticamente a ver. Bota lá, vai lavar a louça, vai cuidar, lavar do carro e fica ouvindo. É maravilhoso. Em que ele conta com uma riqueza maravilhosa de detalhes sobre a vida de Miriam de Migdol. Conta, por exemplo, que ela era uma menina belíssima, de olhos claros, de cabelos castanhos, compridos, e que, por amor, resolve se entregar ao rapaz que a amava, porque ele havia prometido que se casaria com ela. Coisa de novela, gente. Como as histórias se repetem, como os temas são os mesmos. Mas é assim que Divaldo narra. É claro que eu não vou narrar com aquela beleza poética de Divaldo. Estou fazendo aqui um encurtamento da história, por isso que eu aconselho vocês a ouvirem na voz dele, que é muito melhor. E ele diz que Maria também tinha um problema sério. Vez ou outra, ela era acometida de convulsões terríveis, porque era, segundo nos informa e sugere o Evangelho, perturbada por 7 maus espíritos. Divaldo fala que ela se tornou prostituta justamente porque o homem que havia prometido se casar com ela não cumpre o prometido, coisa que não acontece hoje em dia também, né, gente?
As pessoas se afeiçoam às outras, né? E vão até o fim com elas, né? Prometem coisas que não podem cumprir, porque nós não podemos prometer coisas que não temos certeza de cumprir. Hoje, passado 2000 anos depois, nos nossos relacionamentos afetivos, e gostamos de enfatizar muito isso para os jovens, devemos ter consciência de que o futuro é uma coisa que nós não podemos garantir. Que a única coisa ainda em vida de que temos certeza é o momento da nossa desencarnação. E mesmo este, nós não sabemos como se dará. Então, a proposta que podemos fazer para qualquer pessoa, quando esta resolve se envolver emocionalmente de uma forma mais profunda conosco, é que estamos ali naquele momento e que procuraremos ser honestos, sinceros, o máximo e o quanto pudermos, nos nossos sentimentos e na nossa verdade. E é importante a gente enfatizar isso, porque enganar as pessoas emocionalmente é tão ruim quanto enganar as pessoas monetariamente. Levam-se anos de terapia para poder resolver, às vezes, algum assunto emocional que ficou lá atrás, na juventude, ou que ficou lá atrás mal resolvido, porque você não aceitou o afastamento de alguém. Nem todos nós estamos preparados para ter esse perdão incondicional. Então, existe hoje, com o conhecimento que temos, uma responsabilidade de ambas as partes de estabelecer um compromisso de companheirismo com todos aqueles que nos relacionamos afetivamente. Devemos ser companheiros. Mas, naquela época, as mulheres não tinham valor. Senão o valor, infelizmente, de serem lindos adornos para as casas, para os homens de posição, de serem as mulheres que faziam todo o serviço e orientavam as tarefas de casa. Sejam das mais pobres, as mais abastadas. Elas não eram importantes na sociedade enquanto indivíduos, bem diferente de como é hoje. Pois o mundo avançou não só tecnologicamente, mas moralmente. Embora ainda nós achemos que não e que está tudo piorando. E Maria Madalena não teve outra alternativa, porque não foi mais aceita pela sua, uma mosquinha chata aqui, pela sua sociedade, naquela em que estava inserida, e foi viver, foi criar, fundar uma casa dessas, de prostituição. Como era belíssima, era conhecida, muito cobiçada, ficou famosa. Mas naqueles dias em que ela era atormentada, nem os seus servos a incomodavam e fechavam-lhe a porta e a deixavam e não faziam barulho para que ela não se sentisse mais agoniada. Mas conta-nos Divaldo que um dia Maria, que era muito bondosa, ajudou um homem doente que queria, pois havia ouvido falar de um certo nazareno que curava as pessoas e que precisava ser curado da sua enfermidade. Maria ajuda monetariamente aquele homem a encontrar com Jesus. E numa dessas noites em que ela estava atacada por esses 7 espíritos, em que a casa estava em silêncio, aquele homem volta e bate na porta e fala que quer vê-la. E um dos seus empregados disse que não iria permitir, porque era um daqueles dias em que a senhora não podia receber ninguém. Mas ele insiste e segue o servo. E entra e fala a ela de Jesus. Maria, então, acreditando naquilo que aquele homem simples lhe voltara para falar, vai escondida ver uma das palestras, um dos ensinamentos do Cristo. Escondida porque ela era muito conhecida.
e pela sua beleza chamava muita atenção. E quando ouve Jesus falar, fica impressionada com aquilo que o mestre falava. E resolve tomar uma outra direção na sua vida. É Maria, então, segundo diz Divaldo Franco, que entra um dia na casa de Simão, que estava recebendo Jesus para um jantar, levando um pote de alabastro com óleo perfumado e, segundo Lucas, joga-lhe o óleo na cabeça e, segundo João, joga o óleo no pé, e deve ter sido na cabeça, no pé, porque aí o evangelho sugere duas coisas diferentes. E, chorando, enxuga com os seus longos cabelos. Maria, naquele momento, ensina uma coisa para nós. Ela resolve, tem fé, e resolve ir ver aquele homem que ela acreditava que podia mudar a sua vida pela sua proposta. Porque ela ouviu, porque ela ouviu e analisou tudo aquilo que podia fazer. Vocês conhecem a passagem de Simão? Ele tinha muito dinheiro. Se eu não me engano, é Simão. Agora me bateu uma dúvida. Se não for, depois vocês olham no Evangelho. Mas ele era um rico. E quando ele vê Maria entrar dentro da sua casa, jogar o óleo e começar a enxugar Jesus, ou na cabeça ou nos pés, decidam, Lucas e João não se decidiram quanto a isso. Ele pensa, esse homem é uma farsa. Porque se ele soubesse quem essa mulher é, ele não permitiria que ela fizesse isso. E aí, Divaldo, no vídeo, com aquela entonação maravilhosa que ele tem, diz que Jesus olha para ele e fala, Simão, responde-me, se um homem deve 50 moedas a um senhor e o outro deve 500 moedas, e o Senhor perdoa a dívida dos dois, quem ele perdoou mais? E Simão prontamente diz, claro, Senhor, que aquele é que devia 500 moedas. Ele, pois bem, essa mulher entrou aqui, trouxe o óleo mais perfumado, me beijou, enxuga-me os pés com o seu cabelo. Você me recebe na sua casa, não me deu um beijo, porque era hábito daquele povo, o ósculo, o beijo, como até hoje naquela região os homens andam de mãos dadas, sem que isso signifique nada homossexual, nenhuma tendência, mas por carinho. Tem dinheiro e me recebe dessa forma. E vira-se para ela e diz assim, vai mulher, teus pecados estão perdoados. E ela foi e nunca mais voltou àquela vida. Divaldo diz que os seus servos acharam que ela era louca, que ela pegou o dinheiro e saiu distribuindo para todo mundo, porque ela não queria mais aquela vida. E resolve seguir a Jesus. Sabe qual é a grande mensagem de Maria Madalena? Ela se perdoou. Porque quando as pessoas falam assim, em nome de Jesus, tudo vai mudar. Em nome de Jesus. Porque Jesus, sangue de Jesus tem poder, porque Jesus muda. Jesus não muda nada se você não mudar aqui dentro. Se você não estiver disposto ou disposta a aceitar que os erros que você cometeu na sua vida ficaram lá atrás e que você, de um determinado momento em diante, vai ter que dar um passo diferente para a sua vida, não adianta nada ter o nome de Jesus nos lábios. O Evangelho e as palavras do Cristo são para ser sentidas da boca para dentro, não faladas da boca para fora. Maria Madalena demonstra que entendeu isso muito bem naquilo que ouviu Jesus dizer. Quando ela vai até lá,
para lhe ungir com óleo perfumado, é uma homenagem, é um carinho, mas ela já havia se perdoado, já havia entendido aquela proposta nova de vida para ela. Ela abraçou e falou: eu vou seguir. Eu não vou ficar presa no meu erro do passado. Eu não vou ficar prestando atenção ou me relembrando das coisas erradas e ruins que aconteceram na minha vida. Eu preciso ter uma vida diferente e mais feliz. E para ela, a felicidade foi trabalhar com Jesus. Foi servi-lo. A felicidade dela foi viver realmente essa boa nova. Cada um de nós escolhe aquilo que quer para a sua vida e pode, a qualquer momento, meus amigos, em qualquer instante, mudar a sua vida, primeiro se perdoando, desejando traçar uma nova meta. O Espiritismo não muda ninguém. Ele te lança uma proposta de vida e um entendimento sobre as suas dores, sobre as suas aflições e sobre os seus desafios nessa vida. Cabe a cada um de nós entender os conceitos espíritas aliados à moral evangélica, que a razão nos estimula a aceitar em nosso coração e a segui-los. Estar dentro de uma casa espírita não nos confere fugiu a palavra, um benefício. Não nos confere um sentimento diferente por parte de Deus. Não somos privilegiados da obra. Precisamos realmente engrossar as fileiras do amor ao próximo, da caridade. E isso podemos fazer, meus amigos, em qualquer religião. Mas se o seu pote já não consegue ficar cheio nas outras, essa aqui te oferece um pouco mais de entendimento, um pouco mais de claridade. Mas a mensagem cristã é a mesma. Tivemos hoje uma grata surpresa, fazendo uma vírgula na nossa palestra, quando fomos convidadas, junto com a nossa família, para um churrasco na casa de uma amiga, pelo aniversário da sua filha. Na verdade, é amiga da minha filha. E fomos todos nós lá. E quando percebemos, nós nos descobrimos, Beth, trabalhando. Impressionante essas coisas. Conhecemos lá uma senhora, uma companheira. Um senhor nos reconheceu, porque depois que Renato fez esse programa, eu passo na rua, as pessoas me cumprimentam, às vezes eu não conheço, eu tenho que responder oi. Porque eu não conheço, mas as pessoas me conhecem, a gente tem que cumprimentar, porque a gente sabe, né? Porque a gente é a doutrina espírita naquele momento, seu Gelson. E aí o companheiro nos reconheceu, porque já tinha visto uma palestra lá na nossa casa, na Casa René Pes. Eu falei: ai meu Deus, obrigada, Senhor, porque eu até agora fiz tudo certo. Não dei nenhum vacilo. Porque eu sou humana, gente, a gente erra, né? Mas não tinha dado nenhum até aquele momento. E aí nós fomos envolvidos e as pessoas começaram a perguntar. E aí um grande dilema. A outra mãe, a outra amiguinha da minha filha era evangélica protestante. Ela sentada de um ladinho, eu no meio espírita, o moço falando de espiritismo, e a outra senhora precisando de ajuda e questionando uma série de coisas. E nós, graças a Deus, porque é a Deus que a gente agradece, conseguimos centrar o nosso tema onde? No Evangelho. Porque se nós começarmos essa briguinha de que a minha religião sabe mais, de que eu sei mais, de que eu sou melhor porque eu tenho mais informação, eu não vou fazer o que o Cristo me sugeriu, que é exatamente nos aproximar dos outros. Eu vou começar a me afastar das pessoas. E nós hoje temos dentro dos nossos seios familiares pessoas com uma gama de religiões. Nós precisamos aprender a falar sobre aquilo que conhecemos e mostrar a todos que o Espiritismo nada mais é que o cristianismo redivivo, e a gente mostra isso nas nossas atitudes, não agredindo ninguém. Maria Madalena aceitou aquela mensagem de esperança, aquela mensagem de amor,
se perdoou e seguiu dali por diante. E nós precisamos fazer o mesmo. Aproveitar os momentos que aparecem na nossa vida, as oportunidades que aparecem na nossa vida e abraçar como se dali dependesse a nossa salvação, a nossa oportunidade de redenção. Às vezes nós jogamos um momento fora de reconciliação com aquela pessoa que está irritada conosco, que está chateada, porque nós resolvemos fazer reflexo àquela irritação e aquele ódio. Entramos na sintonia. Precisamos mudar de atitude, precisamos fazer como Maria Madalena, abraçar a boa nova, nos perdoar e perdoar ao outro, imaginar que dali por diante tudo realmente pode ser um momento diferente daquilo que nos está reservado. E Maria aparece em outras citações do Evangelho. Por quê? Sugere-nos o Evangelho. Como o Divaldo falou, que Maria de Madalena é aquela que unge os pés do Senhor. João, vou citar para todo mundo depois, se quiser poder perguntar, lá no capítulo 11, versículos de 1 a 3, diz que Maria Madalena também é a Maria de Marta e Maria. Porque ele cita que é ela. Sugere-nos, vamos voltar a dizer. Tá? Por quê? Divaldo nos conta esse relato e João ali, quando começa a citação de Marta e Maria, fala, aquela que havia ungido os pés do Senhor com o seu óleo. As Marias vivem aparecendo no Evangelho. Mas faz sentido. Se for assim, volto a dizer, porque nos sugere, se for assim, faz sentido, porque os apóstolos conviviam muito com essas mulheres que davam apoio ao discipulado. Quando eles iam viajando, não é isso, Celina? Eles não ficavam ao relento, eram recebidos nas casas. E eram sempre as mesmas pessoas que os recebiam quando eles voltavam àquelas paragens. E aí nós conhecemos aquela passagem muito interessante de Marta e Maria, onde Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, segundo Lucas, todo mundo junto, misturado, todo mundo na mesma família, tudo na mesma amizade. Mas vamos lá. Nessa passagem de Marta e Maria, está Jesus fazendo pouso, porque voltava, se eu não me engano, de Cafarnaum. E quando ele pousa na casa delas, ele senta com seus discípulos e está na presença do Cristo, devia ser uma beleza. É igual se chegasse, nesse momento abençoado, Chico Xavier aqui. Se ele ainda estivesse encarnado. Ia todo mundo parar e querer ficar em volta do Chico, né? Nós não vamos perder nem um cadinho de tempo, né, não, Genira? Vamos sentar ali, ele vai falando, mesmo que com os outros, eu quero ouvir. Com Jesus era mais ou menos nesse nível. As pessoas ficavam magnetizadas por aquele homem, pelas suas palavras. E Maria senta-se para ouvir Jesus falar. Marta, muito prática, resolve fazer as coisas. Preparar comida, separar copo, sei lá qual era o nome que se dava naquela época, cálice, separar as coisas, providenciar, e de um lado para o outro, de um lado para o outro. Vai ficando irritada, como toda mulher ficaria, porque nós temos um sangue, né, meio complexo, um gênio meio complexo, quando a gente se vê trabalhando, os outros todos parados. Vai dando nervosismo, irritação, esse povo não se toca. Marta vira para Jesus e fala, Senhor, pede para que minha irmã venha me ajudar, porque só eu estou trabalhando e ela está aí sentada, paradinha, sem fazer nada. Jesus olha para ela com a calma peculiar que ele tinha e fala, Marta, Marta, anda muito fatigada das coisas da vida. Maria escolheu a melhor parte. Essa passagem pequenininha, Marta e Maria dão um exemplo para a gente. Quantas vezes nós deixamos de responder,
aprender as coisas do Espírito, as coisas do céu, as verdades imortais, porque a gente está dando mais valor à parte prática da vida. Quantas vezes somos Martas, formiguinhas incansáveis no aprimoramento dos nossos lares, em deixar comida pronta para amanhã, em deixar roupinha passada, em lavar, aí deixamos a parte espiritual que nós vamos levar quando desencarnarmos, que é a única certeza que nós temos na vida, porque não queremos desgarrar dessas coisas. É impressionante o valor que nós ainda conferimos à vida física, nos pequenos e nos grandes detalhes. Tudo pode ficar para depois se eu arrumar um trabalho para ter dinheiro. Nós deixamos. Tudo fica para depois se eu precisar fazer alguma coisa que eu não posso me organizar melhor antes. Ou deixar para depois. Não, tem que ser naquele momento, porque eu não suporto louça suja na pia. Então eu vou chegar atrasado aos meus compromissos, assim, espirituais. Aquela reunião na casa espírita, aquela participação que eu tenho semanalmente, tudo fica para depois. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Maria nos dá uma preciosa lição. Ela tem escolhido, desde que entendeu a boa nova, que aquela era a melhor parte. Que aprender sobre a vida futura era muito melhor do que ficar se dedicando à vida presente. A vida presente se arranja. Você sempre vai encontrar depois alguém para te ajudar. E se não encontrar ninguém para ajudar, tudo bem também. Você vai fazer sozinha, porque você já aproveitou a melhor parte. Porque isso aqui, gente, passa. Tudo isso vai ficar. Agora, uma boa palestra, um bom ensinamento, o conviver em família. Como eu disse, nos sugere o Evangelho que elas também são as irmãs de Lázaro, que morreu. E que Jesus faz o quê? Ressuscita. Segundo os termos antigos, porque para nós espíritas, segundo já estudamos, ele se encontrava num processo de catalepsia. E Jesus, conhecedor disso, consegue trazê-lo de volta à vida. Ele que já estava envolto em tiras, mostrando para aquelas pessoas o quão poderoso era Jesus. Mas nós, meus amigos, esquecemos às vezes que até o momento espiritual significa viver em família. Porque Marta e Maria, naquela época, estavam junto dos seus familiares e cita João que esses familiares eram judeus e não aprovavam a escolha que elas haviam fazido. Que elas haviam feito. Ih, fazido ficou horrível, perdão. Que elas haviam feito. É bom, porque o Espírito sempre está aqui, o guia até ajudando. Você errou, minha filha. Aí berra no ouvido, eu acordo. Então, nós precisamos perguntar se não estamos deixando até assim, os momentos familiares em detrimento de momentos físicos passageiros. Quem diz que nós estaremos juntos em uma outra oportunidade? Ou uma oportunidade próxima? Ah, não vou hoje naquele aniversário, não, estou cansado, amanhã tem trabalho, tem que dormir cedo. Vai ficar lá uma horinha e meia e volta. Hoje eu sabia que tinha palestra. Eu falei, meu Deus, vou para um churrasco, Paulo. O povo vai querer que eu beba. Jesus, Maria, José, eu não posso. Eu não bebi. Tomei nem um golinho de cerveja. Não estava com vontade, não queria. Fui para lá, fiz uma refeição leve, não me empanturrei de comida, comi bolo de aniversário, bom, né, gente? Falei, 4 e pouco eu tenho que sair, porque eu tenho que ir para casa dar uma descansadinha. A palestra está na ponta da língua, mas eu tenho que dar uma descansadinha, né, Márcio?
Foi ótimo. Se eu não tivesse ido, não teria ajudado essa amiga. Porque a gente se descobre trabalhando nos locais mais improváveis. Não teria me alimentado espiritualmente disso. Teria ficado em casa, vendo televisão, vendo The Voice, que eu gosto, né? Descansada. Ainda teria pensado, tá vendo? Fiquei lá em meditação para vir para a palestra. Meditação para espírito é trabalho, né, Márcio? Se não tiver trabalho nas mãos, de que adianta a meditação? Se você não se envolver com o teu próximo, com o outro, de que adianta tanto estudo e conhecimento? Se você não tiver integrado na sua família, mostrando à sua família que todo esse evangelho, todo esse conhecimento que você aprendeu, está ali, ó, servindo para você ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais alegre, que você está ali convivendo com ele, de que adianta estudar tanto? É isso que Jesus pregava? Ele veio estar conosco. Tem um momento que ele nem aguenta e fala, meu Deus, até quando ficarei entre vós? Ó, raça depravada. Isso me ajuda, Paulo. Ó, raça depravada, infiel, adúltera. E ele falou, nos sugere o evangelho que ele falou. Mas ele estava ali, convivendo com os cobradores de impostos, convivendo com as ex-prostitutas, porque ele acredita, não vou nem falar acreditava não, porque eu sei que ele acredita na capacidade do ser humano de se recompor, de mudar de ideia, de transformar o seu caminho. Precisamos ter o nosso lado espiritual mais ativo, fazendo o quê? Estando com a nossa família. Jesus falou, quem é a minha família? Quem é minha mãe e meus irmãos? Maria? Olha, Maria provavelmente não ficou chateada com essa colocação dele. Minha mãe e meus irmãos são vocês. Hoje, nesse momento, meus irmãos são vocês. Vocês são meus irmãos, são irmãos do Paulo, são irmãos do Márcio. Nós viemos fazer isso aqui por quê? Porque gostamos, porque entendemos que esse é o nosso trabalho. É o que nos cabe nesse momento. Talvez amanhã a vida nos lance outros desafios, outras propostas, mas hoje a proposta que nos foi feita foi fazer uma palestra, domingo, 6h, no Trabalhadores de Jesus. E a proposta do Paulo foi presidir essa palestra. E a proposta de cada um dos tarefeiros desta casa foi dar apoio ao palestrante, para que essas verdades da alma, fossem divulgadas. E isso ninguém vai tirar de mim esse momento. Eu posso desencarnar amanhã que eu vou levar isso comigo. Eu posso desencarnar nesse momento aqui, que ninguém vai tirar um momento que eu vivi hoje à tarde, de poder conversar com 2 pessoas e mostrar a uma irmã evangélica que o nosso ponto de encontro era o evangelho. De explicar para ela, por exemplo, que nós não somos seguidores de Allan Kardec, como sugeriu a outra irmã que estava ávida de conhecimento. Eu sei que hoje vocês seguem Allan Kardec ou não, pelo amor de Jesus, nós não seguimos Allan Kardec. Aí eu tive a oportunidade de explicar para ela como surgiu o Espiritismo. Condensado, né, gente? Que a gente estava dando aula. A irmã evangélica ouviu, respeitou profundamente o que nós falamos. Quantas vezes nós não jogamos fora essas oportunidades de compartilhar esses momentos porque resolvemos concentrar todas as nossas expectativas em nós mesmos, na satisfação dos nossos desejos egoístas, dos nossos desejos egocêntricos, de ócio, de preguiça, de falta de vontade. Se vocês têm família, vivam com as suas famílias. Vivam todos os momentos que vocês puderem, porque vocês não sabem enquanto ainda estão no caminho com eles, por quanto tempo ainda ficarão no caminho com eles. Nem que seja durante meia hora. Mostrem a eles
o quanto é bom participar de tudo isso que vocês já escolheram participar na vida de vocês, mas que vocês não os esqueceram. Como a família judaica de Marta e Maria estava lá presente, mesmo sem concordar com a novidade que elas seguiam, que era a boa nova de Jesus Cristo. Eu gostaria muito de falar mais para vocês. Poderia ainda falar mais sobre a mulher samaritana, que era a nossa ideia, mas falta 1 minuto para nós terminarmos o nosso trabalho. E a gente queria deixar somente essa mensagem final para todos os que estão aqui conversando. Nós fizemos esse estudo, como eu falei, baseado na palestra que Divaldo tem, que está na internet, nas obras de Karl Schutel, que fala maravilhosamente sobre as parábolas do Evangelho, sobre os ensinos de Jesus e sobre algumas conclusões pessoais, somente lendo isso aqui, a Bíblia. É bom ler a Bíblia. Quem já tem um conhecimento um pouquinho espírita, lê a Bíblia e entende perfeitamente como Jesus não se distanciou em nada do espiritismo. Ou como a gente pode entender isso aqui e isso transformar a nossa vida. Quem não conhece ainda, continuamos sugerindo que leiam o Evangelho segundo o Espiritismo. As obras de Emmanuel, que tem aquelas passagens comentadas. A gente aprende muito com Emmanuel, mas que nós continuemos estudando. Precisamos estudar para colocar isso na nossa prática, na nossa vida, para não nos afastar das pessoas. Entender que nós continuamos os mesmos de há cerca de 2000 anos atrás, mas que precisamos, a partir de hoje, como Maria de Madalena, ou Miriam de Migdol, ou Maria de Magdala, transformar as nossas vidas. Muita paz, meus amigos.